Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Daniel Luiz. Faremos resolução de algumas questões do tema Direito Constitucional voltado às carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O enunciado traz o seguinte, aliás, a questão traz o seguinte enunciado. Tendo em vista o disposto na Constituição Federal a respeito dos direitos e garantias dos direitos individuais e coletivos, eu assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, essa questão aqui ela já enfatiza exatamente no artigo 5º. Ali, o que sempre, eu oriento os alunos, sempre é tema de cobrança nos concursos da VUNESP. Até porque vai envolver direitos e garantias individuais. E a sua carreira, a carreira policial, ela vai ter um certo choque com direitos de liberdade, por exemplo, né, direitos de propriedade, tudo que está ali no artigo 5º. Então, é fundamental que você, candidato à carreira da área policial, tenha conhecimento do tema. Bom, a alternativa A diz assim: a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Pessoal, de cara eu já digo para vocês que essa alternativa ela está errada por uma questão muito simples. Vou até usar a caneta aqui corretiva para facilitar. É essa questão aqui, ó, insuscetível de graça ou anistia. Perdão, não saiu bem do jeito que eu queria aqui, né? Marca texto, perdão. Então, assim, o que está errado aqui? Graça ou anistia. Crime de racismo, ele não é um crime hediondo nem equiparado, mas a Constituição deu um tratamento a ele mais rigoroso. E qual que é o tratamento? E, aliás, um dos mais rigorosos, que é um crime que não está sujeito à prescrição, ele é imprescritível. E o que é a prescrição? Prescrição é o tempo que o Estado vai ter para responsabilizar alguém pela prática do crime. Então, o crime de racismo, eu costumo dizer para os alunos, é um tipo de crime que, se o indivíduo comete ele aqui com 20 anos de idade, fugir do país, ficar 40 anos fora e voltar, ele ainda responde pelo crime, porque ele não prescreve. Então, assim, a Constituição deu um tratamento bem rigoroso, por outro lado, não equiparou esse crime de racismo a hediondo ou equiparado. Nesse caso, esse crime cabe graça ou anistia, e também o indulto, que está na lei dos crimes hediondos. Ele só é imprescritível e inafiançável, então a questão está errada por conta disso. Alternativa A, errada. Alternativa B, de Bravo, diz: é garantido o sigilo das comunicações telefônicas e das comunicações telegráficas e da correspondência, salvo no último caso por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou processual penal. Bom, essa questão é uma questão de concurso do último concurso da Polícia Civil, uma questão recente. Muitos alunos quiseram entrar com recurso e até me fizeram consulta. O que estaria errado nessa questão? Pessoal, acompanhe comigo aqui. O que ficou errado nessa questão? A palavrinha comunicações telefônicas, ela deveria estar aqui, ó, no lugar onde está a correspondência. Porque quando diz aqui, ó, salvo no último caso por ordem judicial, esse último caso que a Constituição se refere seria o sigilo das comunicações telefônicas. Até a lei de interceptação trata disso, inclusive, né, com a autorização da Constituição. Então, essa alternativa está errada porque é somente o sigilo das comunicações que depende de uma ordem judicial, né, para ser violado, ou seja, a própria interceptação telefônica. O que o examinador fez aqui? Ele trocou a palavra, né, as comunicações telefônicas, e trocou de lugar com o sigilo da correspondência e deu o gabarito e deu a alternativa como errada. E aí essa questão realmente está errada. Alternativa C, é garantido o direito de reunião de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que devidamente autorizado pela autoridade competente, e não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local. Alternativa C, de Charlie, está errada por conta do seguinte:
O direito de reunião em local aberto ao público, ele não depende de autorização. Aqui diz, ó, devidamente autorizado pela autoridade competente. Isso aqui está errado. Não depende de autorização. A única coisa que o dispositivo constitucional exige, na verdade, é o prévio aviso. Seria um aviso, por exemplo, na subprefeitura local, na própria prefeitura, e, na verdade, até a depender do tamanho do movimento que se faça, às vezes o pessoal informa ali no momento para a Polícia Militar, para a Guarda Civil Metropolitana ou agente da CET, né, que vai haver um movimento de manifestação ali pacífico. Então, só eu quero que o candidato atente que sempre que isso aqui cai em prova, você tem que atentar que a reunião é sem armas, é uma reunião pacífica, afinal, né, no local público. Mas sempre é cobrado da mesma forma. A VUNESP adora colocar que depende de autorização. Isso está errado. O que o dispositivo exige é o prévio aviso. Alternativa D de dado, ou D de delta, melhor ainda. A inviolabilidade do domicílio garante que a casa não pode ser violada, não pode ser penetrada sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Até aqui a questão estaria correta. Mas veja, ela continua e diz, de dia ou de noite com ordem judicial. Errado. Ordem judicial é cumprida somente durante o dia. A Constituição não estabeleceu horário, ela apenas coloca a palavra dia. A interpretação que se faz desse dia seria um período aproximado entre as 6 às 18 e estar claro, né? Assim, já ter luminosidade, já ter, né? Da aurora ao crepúsculo ali, como já disse o ministro Celso de Mello do STF. Só uma observação aqui, a lei de abuso de autoridade de 2019, a nova lei de abuso de autoridade, ela fala que é crime de abuso cumprir um mandado das 5, depois das 9 da noite e antes das 5 da manhã, ok? Isso diz a lei de abuso. Mas o dispositivo constitucional fala que a ordem judicial é cumprida durante o dia. Então, isso aqui ainda está sendo discutido. Alternativa E, que só pode ser o nosso gabarito, diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressões militar ou crime propriamente militar definido em lei. Exatamente o que está expresso em um dos incisos do artigo 5º, sem nenhuma uma alternativa totalmente tranquila. Dava para resolver isso aqui, inclusive, fazendo a eliminação das anteriores. Então, nosso gabarito, letra E de eco, ok? Bom, essa questão fica por aqui, a gente passa para a próxima.